Vamos lá, Romanos 14, capítulo 14, versículo 11, diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Filipenses 2, 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém, amados? Na semana passada, nós falamos sobre um tema, ele será confessado por todos, e a parte 1 foi: o futuro chegará para todos. E nós falamos sobre essa questão do futuro, que nós somos a prova cabal de que o futuro existe, e que o mundo de hoje, o mundo em que você vive hoje, não foi o futuro ontem. Ontem as pessoas olharam para este mundo como um futuro. E no passado pessoas confessaram a Jesus Cristo, hoje muitas delas confessam, e que no futuro muitas confessarão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje nós vamos falar no mesmo tema, mas o subtema é: o presente define nosso lado no futuro. Semana passada nós falamos que o futuro chegará para todos, não é? Ele será confessado e o futuro chegará, todos confessarão. E hoje nós vamos falar que o futuro define o presente define o nosso lado no futuro. De que lado nós estamos? De que lado nós vamos estar? E por que eu falo isso? Porque na verdade, amados, o mundo luta com força, e com muita força, pelo direito de liberdade, não é? E esse é um direito universal, porque o mundo defende a liberdade. Não somente o nosso país, não somente nós fazemos isso, não somente a nossa Constituição, né? Mas todos nós somos e queremos continuar sendo livres. E isso é importante, a gente entender sobre essa questão da liberdade e como nós podemos desfrutar essa liberdade. Na época e no tempo de Jesus, quando Jesus estava sendo julgado, o governador romano da província da Judéia, chamado Pilatos, quando estava julgando a Jesus, perguntou a ele, Jesus, sobre o que é a verdade. Essa foi a pergunta, e ela é uma pergunta universal, que muitos até hoje estão buscando sobre o que é a verdade. O que de fato é a verdade? Pilatos não ficou para receber a resposta da parte do Senhor, não é? E pagou caro por não procurar conhecer o que de fato é a verdade. Mas eu creio que a pergunta que nós devemos fazer hoje é: o que é liberdade? No mundo como o nosso, no mundo que nós vivemos hoje, não somente perguntar e procurar conhecer o que é a verdade, porque Jesus Cristo é anunciado no mundo todo e uma grande maioria, ou a grande parte esmagadora, sabe que Jesus é a verdade. Mas há uma coisa que nós e o mundo como um todo tem confundido de uma forma assustadora, é a liberdade. O que é liberdade? Muitos, na verdade, até têm uma definição, mas não é. Eu não estou falando da definição do dicionário, eu não falo de uma definição gramatical, eu falo do contexto de vida, do que de fato é liberdade. Porque nessa ideia de liberdade, de viver a liberdade, muitos vivem de forma errada e entram em prisões, entram em cadeias espirituais, em vários vícios e formas de perversão, e chamam isso de liberdade, chamam isso de ser livre. Pessoas livres dentro de prisões, com um futuro horrível que nem elas mesmas sabem que futuro é esse. Não procuram conhecer a verdade sobre o que essa liberdade reserva para elas no futuro. E é importante que eu saiba que aquilo que eu vivo hoje certamente me trará consequências amanhã. Mais cedo ou mais tarde, haverá sim uma cobrança, haverá sim um pagamento, haverá sim uma forma de que
aquilo que eu estou fazendo hoje traga alguma retribuição para mim. Há algum tempo atrás, aliás, essa semana eu recebi um vídeo, a Larissa me mandou um vídeo de uma igreja, não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que eu não me atentei a isso, em que numa igreja, provavelmente nos Estados Unidos, não é? Uma igreja enorme, mas muito grande, não sei se uma conferência, mas muito grande, de repente no meio do culto, duas mulheres se levantam, tiram a roupa, ficam somente de sutiã e calcinha, ou de lingerie, né, como vocês quiserem, mas só de sutiã e calcinha, não é? Ficam lá e começam a gritar que apoiavam o aborto, sim ao aborto, porque o corpo é meu, tipo, eu faço dele o que eu quero, o corpo é meu, e elas no meio da igreja, só de calcinha e sutiã, gritando, e aí os líderes, os obreiros, com muita educação, procurando tirar essas mulheres. Elas têm um conceito de liberdade que não é liberdade, na verdade é uma prisão. Óbvio que elas podem fazer o que elas quiserem com o corpo dela. Isso é problema dela. Nós vivemos num mundo onde todo mundo pode fazer o que quiser, da forma como quiser, segundo o conceito deles. Não é bem assim, mas segundo o conceito dele. Ah, pastor, as pessoas podem matar? Não devem, mas se matar vão presas. As pessoas podem roubar? Não devem, mas e se roubar? Irão presas também. As pessoas podem agir com corrupção? Não devem, mas se fizerem, elas forem pegas, elas serão presas e arcarão com as responsabilidades. Esse é o conceito de liberdade. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer tudo, não é? Mas isso não é um conceito de uma liberdade, quando na verdade, quando nós pensamos que isso é liberdade, no fundo isso é uma prisão, isso é uma cadeia. Porque eu estou usando mal o direito que foi me dado de ser livre e de viver livremente. Então, o que as pessoas fazem? Elas usam isso. Pastor, e a verdadeira liberdade é possível de se alcançar? Sim. A Bíblia em João 8,32 diz que eu alcanço a verdadeira liberdade através do conhecimento e aplicação da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há algo que nós vamos falar sobre essa verdade. João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única maneira de eu conhecer a liberdade e de desfrutar é saber a verdade sobre essa liberdade. É a aplicação do conhecimento, não é? E é a busca desse conhecimento, dessa verdade. Há 3 perguntas, eu falei hoje de manhã, que nós vamos responder para nós, para entender isso. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E tem pessoas que vivem a vida inteira procurando responder a essa questão e elas não acham uma resposta. Por quê? Porque está em Jesus. Através do conhecimento e aplicação da verdade, eu conheço a verdadeira liberdade. A liberdade, ela veio para me dar qualidade de vida e não para sugar e destruir a minha vida. Se a liberdade destrói, suga a minha vida, não é liberdade, é uma prisão. É um vampiro na minha vida me destruindo. Por exemplo, a pessoa, eu sou livre, eu fumo, eu bebo, eu faço da minha vida o que eu quero. E aí a pessoa morre, ela foi livre? Não, ela viveu numa prisão. Não, ela desfrutou mal da liberdade dela. Então ela entrou numa prisão que ela chamou ser liberdade. Que ela disse que era uma liberdade. De que maneira eu posso conhecer a verdadeira liberdade? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fala, João 8,36 diz que seu Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe outra forma de eu ser livre. Porque o homem precisa ser livre no espírito, na alma e no corpo. Ele não pode ser livre só no corpo e ser preso na alma e no espírito. Ou ele é livre no espírito, na alma e no corpo, ou ele não é livre. E embora ele conheça e tenha o conceito de liberdade, nem sempre ele entende. Nós precisamos olhar para isso e entender qual é a importância, como que eu entendo isso. João, na sua primeira carta, na sua terceira carta, lá no versículo 2, terceira carta de João no versículo 2, João escrevendo a Gaio, o seu amigo, ele fala algo muito
muito legal para ele. Ele escreve e diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu quero que tudo na sua vida vá bem. Eu desejo isso, como que diz, eu oro para que tudo vá bem na sua vida e que tenha saúde, muita saúde, assim como vai bem a tua alma. Assim como vai bem a tua alma. Olha que coisa interessante, ele fala, olha, sabe, eu olho para a sua alma, eu vejo que a sua alma está tão bem, que você está tão livre, tão liberto, tão cheio de Deus, que eu quero que tudo na sua vida dê certo, e que tudo na sua vida esteja tão pleno, como a sua alma é plena. Mas hoje não. Hoje isso inverteu. Ei, como é que está seu emprego? Cara, eu estou muito bem, graças a Deus. Como é que está de saúde? Eu também estou bem. Como é que está a sua alma? Deixa para lá. Deixa para lá. Quero saber como que está a minha alma. Eu quero saber que eu estou bem. Eu estou ganhando muito dinheiro. Eu estou bem profissionalmente. Eu estou bem de saúde. Quero saber como é que está a minha alma. Mas tudo começa na alma. Tudo começa no espírito. Tudo começa ali. Se eu quero conhecer a verdadeira liberdade, não é? Que Deus me dá, eu preciso não me prender e nem me encantar com o fascínio do mundo. Provérbios Salmo 119, 37 diz assim: Senhor, e é o que o autor está falando antes, desvia meus olhos do fascínio da ilusão e faz-me ver em teus caminhos. Porque o fascínio da ilusão, a gente pensa que aquilo é, mas na verdade não é. A gente imagina que aquilo é, mas na verdade não é. A gente até sente que aquilo é, mas na verdade não é. A ilusão é mentirosa, a ilusão é enganadora, a ilusão ela tem a capacidade de nos prender, de nos amarrar, de nos lançar numa prisão. Não é subjetivo e a gente acha que aquilo lá é para sempre, e não é. Por isso o autor diz, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, de viver a mentira, de viver debaixo de uma coisa que não é verdadeiro, que não é, que embora pareça real, não é real. Provérbios 23:5 diz o seguinte: os bens e o prestígio desaparecem como um piscar de olhos, criam asas, voam pelos céus como águia. Ele está dizendo, olha, tudo que eu tenho, e todo o prestígio, toda a fama, todo o conhecimento, toda a glória humana, isso pode ir embora, pode desaparecer num piscar de olhos. Num piscar de olhos, pode sumir da minha frente e desaparecer. Pode criar asas, pode voar pelos céus como águia e sair do meu alcance. Por quê? Porque não são coisas no qual eu devo firmar a minha liberdade, não é onde eu devo fundamentar a minha vida, a minha história, aonde eu devo encontrar prazer e para preencher a minha vida. 1 João 2, 16 e 17, João fala o seguinte sobre não nos prendermos e não sermos encantados pelo mundo, diz, porque tudo o que há no mundo, 1 João 2, 16 e 17, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como toda a sua volúpia, toda a sua beleza, todos os seus prazeres. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Quando eu entendo o que é ser livre, eu busco viver essa liberdade em Deus, na dependência dEle, porque é isso que Deus me dá. E é esse presente, é a forma como eu vivo essa liberdade que define o meu futuro e de que lado eu vou estar no futuro. Uma pessoa livre pode cantar dentro de uma prisão, como fez Paulo.
Uma pessoa livre pode cantar depois de ser apedrejado. Uma pessoa livre tem prazer em morrer por aquilo que ele entende ser a sua verdadeira liberdade, no caso de Pedro e dos apóstolos e tantos outros. Porque elas não estão presas, elas não estão atadas às coisas deste mundo, elas não estão presas às coisas daqui. O Senhor Jesus, quando ele orou, em João 17, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Quando você para pensar a oração de Jesus, o que ele está dizendo? Eles não são daqui. Nós estamos aqui, passando por aqui. Nós somos peregrinos nessa terra e neste mundo, mas nós não somos daqui. A nossa base, a nossa raiz, ela não é daqui. A nossa essência não é daqui. A carne vai voltar ao pó, mas o espírito vai voltar a Deus que o deu. Nós somos dele. O diabo tenta nos prender, nos levar a entender que a liberdade é eu aproveitar tudo que está aqui. Mas nada disso aqui pode ter poder para me prender. Porque eu não sou daqui. E é por isso que ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire deste mundo, porque eles precisam estar aqui, resplandecendo a glória do Senhor, testemunhando, mas eu quero que o Senhor os livre do mal, de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo que amarra, de tudo aquilo que os aprisiona, de tudo aquilo que lança eles em prisões espirituais. Eu quero que o Senhor os livre desse mal. Ser livre é a capacidade que nós temos de discernir e de dizer: isso, embora me seja dado, me seja lícito, eu até aproveitar, desfrutar, mas eu sei que isso não vai fazer bem para mim, então eu não quero. Porque liberdade não é dizer sim para tudo, mas é dizer não para a maioria das coisas. Uma pessoa livre não é aquela que diz sim para tudo, mas é aquela que diz não para a maioria das coisas. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele falou não 3 vezes para o diabo: não quero a sua comida, não quero o seu dinheiro e não quero a sua fama. Ele disse: eu não quero a sua comida, porque nem só de pão vive o homem. Eu não vou tentar Deus, então eu não quero isso. Não adianta você falar para mim e tentar, eu não vou tentar Deus. E eu não preciso da glória que você está me oferecendo, da fama e do poder que você está me oferecendo. Eu não preciso do dinheiro que você está me dando. Tudo isso eu vou te dar, Jesus, se prostrado você me adora. Eu não quero, eu não dependo, eu não sou daqui. Jesus respondeu as 3 perguntas para nós de uma maneira fantástica. Ele falou assim: olha, eu vim do Pai. Eu saí do Pai, e eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E quando ele estava para ir para a cruz, ele diz: eu vou voltar para o Pai. Ele veio do Pai para fazer a vontade do Pai, e depois ele iria voltar para o Pai. Essas são as 3 perguntas que você precisa responder na vida, e você precisa ter convicção. Só uma pessoa verdadeiramente livre, ela tem condições de responder essas 3 perguntas e interiorizar, jogar para dentro dela, lançar essa pergunta no Espírito. Quando alguém te perguntar: de onde você veio? Eu vim de Deus. Só vai se assustar. O que você está fazendo aqui? A vontade de Deus. Vós sois minhas testemunhas. E para onde eu vou? E para onde você vai? Vou voltar para Deus. Por isso que filho de Deus não morre, volta para casa. Mas a gente foi ensinado de uma maneira pela religião tão assustadora, que a gente acha que a vida com Cristo é uma prisão e não uma vida de liberdade. A gente acha: mas a igreja está me tolhindo de um monte de coisa. A igreja não tolhe você de nada. Deus não está te tolhindo de nada. Ele só não quer que você não entre em prisão. Ele só quer que você seja livre com Ele e nele, focado na eternidade, naquilo que Deus tem para você. Essa é a verdadeira liberdade. Mas a falsa liberdade, ela esconde o verdadeiro reino.
Quando Jesus foi tentado, Satanás foi oferecer para ele o reino dele. Olha, eu vou te dar tudo isso se prostrado você me adorar. Eu te dou tudo isso aqui, ó. Você vai fazer parte do meu reino, você vai estar comigo. E Jesus disse, eu não quero isso, porque está escrito que só a Deus eu devo adorar. É só a Ele que eu vou adorar. Eu não vou adorar mais nada, eu não vou adorar mais ninguém. Eu não vou celebrar mais nada, nem mais, somente a Ele. Ele é minha vida, Ele é minha essência, Ele é meu tudo. Ele me dá liberdade, o meu direito de ir e vir está nele. O meu direito de ser livre está nele, de sorrir está nele, de chorar está nele. A minha dependência é dele. Mas a falsa liberdade faz a gente entender que esse reino é um mito, é uma utopia, é uma ilusão. Não é? Ela não existe, quando na verdade ela é real. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo escrevendo à igreja, ele diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Jesus. Ele me tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos do império das trevas e fomos colocados no reino de Cristo. É por isso que quando o Senhor ora em Mateus, ele diz o seguinte, que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita no céu. Existe um reino, existe um governo. Nós estamos debaixo da lei celestial, da lei de Deus. Essa é isso que a gente enfrenta todos os dias. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu caminho nesse reino, mas eu não sou deste reino. Eu sou de um reino diferente. Pode parecer utopia, pode ser loucura aos seus olhos. Eu tenho a quem eu confesso, a quem eu me prostro, a quem eu me dobro e confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono. Eu tenho alguém que governa sobre mim. E embora eu esteja aqui, eu estou aqui. Sabe, Apocalipse 17, 14, nós lemos o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro aqui é Jesus, e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Deixa na tela para mim, por favor. Olha quem é o Cordeiro, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo não é uma utopia, não é uma ideia humana, não é uma ficção de um escritor que um dia teve um insight, resolveu escrever uma inspiração. Ele é uma realidade que eu aceito e recebo pelos olhos da fé. Mas acima de tudo, ele não é só Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Todos os governos estão na mão dele, todos os impérios humanos estão nas mãos dele. Mas hoje, todos esses impérios estão debaixo do comando do príncipe das trevas. E Satanás um dia vai pegar todos esses poderes e se levantar contra o Cordeiro. Mas eu já sei o final da história. O Cordeiro vai vencer. Quem está no reino da luz, está no reino da vitória. Por isso, querido, a falsa liberdade diz que Satanás vence no final. Mas a verdade diz que ele perde no final. E a verdade não é algo que você lê, é algo com quem você convive. A verdade é uma pessoa. Assim como o caminho é uma pessoa, assim como a vida é uma pessoa. Jesus não falou eu tenho o caminho, eu tenho a verdade e eu tenho a vida. Ele disse eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem relação nenhuma comigo e não tem como ter relação com o Pai. É comigo. Eu sou o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe nenhuma saída, nenhum subterfúgio. Ou sou eu, ou ninguém, ou nada. Mas ele diz mais: eu sou a verdade. Eu não tenho a verdade, eu sou a verdade. A própria verdade. Tudo que você precisa para chegar ao Pai está em mim. Toda a liberdade que você precisa sou eu que te dou.
Seu Filho pôs vos libertar. Libertar do quê? Das mentiras do inferno, dos estigmas que o mundo tenta incutir em nós. De falar que esse reino não existe, que Deus é uma balela, que Jesus Cristo não veio a este mundo, não morreu, não ressuscitou. Isso tudo é uma mentira tremenda que Satanás tenta jogar na minha mente e na sua mente, para que nós não acreditemos de que Jesus é a verdade. Mas tem outra coisa que Ele é. Ele é a vida. Ele não tem vida, Ele é a própria vida. Ele disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele tem a vida. E quem tem a vida é Ele, porque Ele venceu a morte. Então, se Ele é a vida, eu não preciso ter medo de morrer, porque se Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Ele tem o poder da ressurreição, está na mão dEle. Por isso Ele diz: olha, Ele é o Senhor dos senhores. Por que Ele é o Senhor dos senhores? Porque Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que escraviza, Senhor é aquele que subjuga, Senhor é aquele que tem autoridade. Ele diz: todos os senhores do planeta Terra, eu sou o Senhor deles, porque um dia eles vão se dobrar, e com a boca eles vão confessar que eu sou o Senhor dos senhores. Não tem para onde sair. Pastor, e se isso for mentira? Só se você me responder e me der a máxima convicção de que, e se isso for verdade? Então eu prefiro ficar com a minha pergunta, porque eu sei que isso é verdade. Amém? Existe uma guerra invisível nos dois reinos. Uma guerra que ela é muito pesada. Sabe, às vezes a gente briga com pessoas, a gente olha para as pessoas e fala: olha, você é meu inimigo, e você trava batalhas com pessoas no seu trabalho, você trava batalha com pessoas na sua IC, na sua igreja, no seu ministério, sabe, na sua casa. Mas uma pessoa livre, ela sabe que ela não tem que lutar com pessoas. A minha guerra não é com você. Capítulo 6 de Efésios, lá no versículo 11 em diante, lemos o seguinte: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele é a arma cilada. E aí ele vai, preste atenção, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas. A minha luta não é com você, eu não estou num ringue, lutando boxe, não estou em MMA, não estou não. Essa guerra é travada numa outra dimensão. Tudo que acontece na terra, não é o que acontece na dimensão espiritual não é reflexo do que acontece na terra, mas o que acontece na terra é reflexo do que acontece na dimensão espiritual. É de lá para a terra, não é da terra para lá, é de lá para a terra. O que eu travo lá na dimensão espiritual. Por isso que ele diz que a sua luta não é contra pessoas, mas sim contra principados, contra potestades, poderes, contra os príncipes das trevas deste século. Ele está falando de demônios, ele está falando de capetas, ele está falando de capiroto, ele está falando de Satanás e seus asseclas, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nas regiões celestiais. Numa dimensão que você não vê, mas que você está nela. Porque você é espírito, alma e corpo. E o maior ataque de Satanás não é no seu corpo, é na sua alma. É por isso que quando João escreveu, ele disse: eu estou feliz porque tudo está indo bem na sua vida, como vai bem a sua alma. Quando você protege a sua alma, todas as demais coisas vão bem. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas se a sua alma está bem, você está bem. Se o seu espírito está bem, você está bem. Mas às vezes, sabe, amados, você vê pessoa que tem dinheiro, que tem carro, que tem fama e se mata. E se suicida, você pergunta: meu Deus, por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Não é falta de dinheiro, não é falta de fama, não é falta de poder,
não é falta de reconhecimento, que as pessoas estão batendo palma, estão dando glória para ela, mas ela vai lá e se mata, toma um remédio, dá um tiro, entra em depressão. Porque a alma não está bem. A alma, quando a nossa alma não está bem, o único remédio que pode curar a nossa alma chama-se Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. É uma vida com Ele, é ouvir a voz dEle, é receber o perdão dEle, o bálsamo de Gileade que Ele produz na nossa vida. É aquilo que o Espírito Santo faz. Volta o texto para mim, por favor. Continua. Não, vai até o 15. Fecha no 15, 6:15. Eu acho que eu me confundi, não? Não, estou lendo errado. 13. Volta no 13. Obrigado. Efésios 6:13. Tem certeza que... sim. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Eu acho muito interessante, muito legal o que Deus faz. Olha o que Ele... Por isso que eu gosto desse evangelho. Ele fala assim: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia bom, no dia legal, no dia que, olha, no dia de sol, no dia ensolarado, no dia da alegria, no dia da abundância, no dia que... Porque quando você vem para Jesus, você não tem mais dia mau, você não tem... Tudo se resolve, não é só alegria, é só festa, é só felicidade. Tem que pegar esse... arrancar fora. Você se reveste para o dia da adversidade, porque Ele bate na casa do rico, bate na casa do pobre, bate na casa do bonito, bate na casa dos feios, Ele bate na casa de todo mundo. Bate na casa dos magros, bate na casa dos gordos, Ele bate na casa de todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Mas se eu não me preparo no dia bom, no dia mau eu só vou murmurar, reclamar, correr, fugir. Amados, quando que o exército se prepara para a guerra? No dia da guerra ou antes da guerra? Quando que o pessoal se prepara para jogar bola? É antes do jogo. O crente quer se preparar no dia da batalha. Por isso que é presa fácil. Você pode ver que a gente só faz campanha quando está atribulado. Pastor, eu vou fazer uma campanha porque lá em casa viram tudo de cabeça para baixo. Eu agora estou no jejum porque você não tem noção da luta. E por que você não jejuou antes? É porque antes estava tudo bom. Essa guerra, a falsa liberdade esconde esse reino de trevas que trabalha contra a nossa vida, que tenta nos subjugar, nos destruir e nos aprisionar. Nós precisamos ter a nossa mente aberta, o nosso espírito, sabe, sensível à voz do que Deus está, a voz de Deus que está falando e bradando a nós nesses dias. O mundo está vendendo uma liberdade mentirosa. E nós, cristãos, estamos caindo nela. As coisas mudaram. O tempo é outro. Pastor, o senhor está obsoleto, o senhor está ultrapassado. Não é bem assim, não. Aquilo que foi pecado lá no passado, hoje não é mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Você serve o Deus que era. Se você concordar, você vai falar amém. Você serve o Deus que era, o Deus que é e o Deus que sempre será? Então vamos lá, vou repetir. Agora que você entendeu, né, a gente já fez a colinha, agora você vai falar. Você serve o Deus que era, que sempre foi, o Deus que é e que sempre será? Você serve o Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje? Então o que era pecado ontem continua sendo hoje, porque Ele não muda. Ele não erra.
Fala para a pessoa, você entendeu? Fala, você entendeu. Agora fala com cara de brabo, você entendeu mesmo. Deus não muda. Pastor, e quem é que muda? Dá uma olhada aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu não era assim, bonito, charmoso, lindo. Um ápice. Não era assim. Nós mudamos. O mundo muda. E nessa mudança, o diabo vai destruindo, vai minando, vai roubando. E a gente vai vendo, vão surgindo novas necessidades, de maneira que aquilo que era, não, hoje já não é mais, porque o tempo são outros. Eu não sirvo o Deus que é alterado pelo tempo. Eu sirvo um Deus que não muda. Não muda. É engraçado, né? A gente serve Deus assim, ó. Deus sabe que os dias de hoje são diferentes. Os dias de hoje são maus. Então muita coisa mudou. Amém. Mas o mesmo Deus que disse para Abraão que ia libertar, mesmo Deus que disse para Noé que não ia mais destruir a terra, o mesmo Deus que disse para Paulo que ia voltar, eu ainda continuo esperando ele voltar. Dizer, em relação à volta, o Senhor não muda. Mas em relação a como eu te espero, o Senhor dá um jeitinho. Tem gente que pensa que Deus é brasileiro. O presente define o nosso lado no futuro, sabe por quê? Porque o futuro revelará que os livres de fato confessam hoje. Olha o que diz Isaías 45, 22 a 23. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, ele não jurou por ninguém. Ele está falando, eu estou jurando por mim mesmo. Eu, o Todo-Poderoso, Deus falando, ele, o Todo-Poderoso, está jurando por ele mesmo. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não volta atrás. Diante de mim. Ele está dizendo, diante de mim. Todo joelho se dobrará, todo joelho, e jurará toda língua. Agora veja, o que Paulo citou em Romanos 14, 11? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Ele citou o quê? Isaías. O que Paulo citou quando ele disse, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai? O mesmo texto. Só que Paulo está dizendo, ele tem um desespero de que a gente confesse Jesus Cristo hoje. Deixe-me dizer por quê. Você vai entender o que eu vou falar, porque você tem o Espírito de Deus, você é muito inteligente. Hoje nós vivemos uma fase, um tempo, para os dispensacionalistas, chamam de dispensação da graça, mas vai chegar um dia que a porta da graça vai fechar, como fechou a porta da arca no tempo de Noé, e aí não tem mais jeito. Mas vai chegar, hoje, por exemplo, você pode confessar Jesus Cristo como Senhor dos senhores, Rei dos reis, e você pode falar, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Mas vai chegar um tempo que você não vai confessar mais Ele como Salvador. Não terá mais, porque Ele deixará de ser o Salvador. É por isso que nós lemos em Apocalipse, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Porque Ele está governando, Ele não é mais Salvador. Fechou a porta da graça. Como Salvador nós confessamos enquanto a porta da graça está aberta. Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador enquanto nós estamos vivos. Nós voltamos para Ele como Senhor da nossa vida e Salvador enquanto nós estamos vivos. Porque quando nós morremos, se morremos sem Jesus, a porta da graça fecha para aquele que morre sem Jesus. Ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo.
Ah, pastor, eu já falei para minha família acender uma vela para mim. Pode acender um vulcão. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Eu quero terminar lendo Apocalipse 7. O texto é um pouco longo. Vai do verso 9 até o verso 17. Quero que você entenda o que eu vou ler. Depois destas coisas, e eis que aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Sabe, há uma coisa que eu e você precisamos entender, é que não existe como eu ser salvo e você ser salvo, se não for através do sacrifício de Jesus Cristo. E que um dia você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas você não vai confessar de qualquer jeito. Você vai ter que chegar diante dele, se dobrar, olhar para cima e falar assim: eu reconheço que o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Senhor de toda a humanidade. Eu reconheço. Mas o duro não é você reconhecer Ele dessa forma. O duro é você reconhecer e Ele falar assim: apartai-vos de mim, maldito, eu não conheço você. Você não é salvo, você não é meu, você não é meu filho, porque as suas vestes não são brancas, porque você não as lavou no sangue do Cordeiro. Não importa se você vai vir da grande tribulação, se você vai vir agora, porque provavelmente nós não pegaremos a grande tribulação. Nós que eu estou falando, eu não sei quem é a geração que vai pegar a grande tribulação. Não sei se eu vou estar vivo na grande tribulação, se você vai estar vivo. Mas o que eu sei é que na grande tribulação alguns terão a chance. Eu só não sei se você vai passar por ela. O que eu sei é que você pode confessar Jesus Cristo hoje, porque um dia todos confessarão, inclusive Satanás vai confessar, inclusive todos os demônios irão confessar. Sabe, todo o inferno vai se dobrar diante de Jesus Cristo, diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, e vai confessar: Jesus Cristo é o único Senhor, é o Senhor dos senhores. Mas Deus não quer que você espere até esse dia. Ele quer que você entenda, que você confesse Ele hoje, porque hoje Ele pode ser o seu Senhor e o seu Salvador, mas quando chegar lá no futuro, para muitos Ele será apenas o Senhor dos senhores, Ele será apenas o Rei dos reis e não será mais o Salvador. Nós precisamos do nosso Senhor como Salvador, para que nós não venhamos a perecer eternamente. Existe um futuro eterno, existe um futuro de vida, um futuro de paz para os que confessam a Jesus. Que tal você fazer isso agora?
Sabe, há muitas pessoas que estão negligenciando a sua salvação, que estão negligenciando a sua liberdade, que estão achando que o reino das trevas não é bem o reino das trevas, que Satanás não é tão ruim como parece. Há muitas pessoas que estão virando ateias. Eu falei hoje de manhã que Richard, esqueci o sobrenome dele, você lembra? Não, Richard, não estou falando do Pio, estou falando de outro. De um ateu chamado Richard, me fugiu o nome agora, que escreveu Deus é um delírio. Me fugiu o nome dele. Ele é um ateu inveterado, ele estava numa universidade em Londres, numa conferência, numa universidade, e ele é aquele que persegue os cristãos. E depois da conferência fizeram uma pergunta para ele sobre o que ele acha da religião nas escolas. E ele falou assim: a Inglaterra está cometendo um grande erro ao tirar a religião, ao tirar o ensinamento sobre Deus, sobre a religião das escolas. Porque toda a nossa história, toda a história da Inglaterra está fundamentada nas cruzadas, nas lutas de fé, nas lutas da religião. Então há um grande erro, não é? Que quando nós falamos de religião, nós ensinamos os nossos filhos bons princípios, nós ensinamos caráter, nós ensinamos temor, nós ensinamos o bem viver. Eu estava ouvindo a reportagem, eu falei assim: miserável ateu cristão. Porque se ele disse que Deus não existe, por que ele está mandando ensinar sobre uma coisa que não existe? É porque no fundo, bem lá no fundo do fundo, ele crê. Só que às vezes a gente cria elefantes tão grandes que o orgulho não deixa a gente romper com ele. Mas um dia as pessoas vão se ajoelhar diante do seu orgulho, vão abrir a sua boca e vão dizer: eu não tenho para onde sair, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Você pode fazer isso hoje. Você pode se render a Jesus hoje. Você pode deixar o fascínio do mundo e viver a verdadeira liberdade. Sabe o que é ser livre? Ser livre é quando Satanás não pode tocar em você. Isso é ser livre. É quando Satanás não pode mais mexer com você. Quando eu falo mexer, ele não pode roubar você, porque você se torna uma propriedade particular do Senhor, uma nação sacerdotal, uma nação santa, comprado, separado para Deus, e Satanás não pode te tocar. Ele fica endemoniado, porque ele quer mexer com você, não pode. Ele fica possesso, que ele quer roubar você, não pode. Porque você é selado com o Espírito de Deus, você é propriedade de Jesus, você tem um Senhor que te protege, que cuida de você e que guarda você todos os dias. Coloque-se de pé, por favor. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.